Doutora Lorena já está conosco? Estou, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda, é uma honra para tê-la aqui hoje no nosso primeiro Fórum Criminal. Obrigada, o prazer é todo meu. Agradeço muito o convite de estar aqui com todos vocês, poder falar um pouquinho sobre a minha atuação, como foi falado, eu sou juíza de direito substituta no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sou juíza, tomei posse em 2014 e desde 2015 eu atuo no núcleo de audiência de custódia que nós temos aqui no Distrito Federal, em que 100% das prisões em flagrante são encaminhadas, então, para este núcleo, em que eu presido diariamente, dias úteis, as audiências de custódia. Então, eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse importantíssimo instituto. Nós reforçamos ainda mais, de uma forma muito positiva, a importância da audiência de custódia com a colocação no artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, nessa nossa meia hora, eu vou conversar com vocês um pouco sobre o pacote anticrime, fazendo essa interlocução com a audiência de custódia, para vocês compreenderem como é a aplicação dela na prática, o que nós temos de relevante para a atuação, bem como para quem tiver curiosidade em um dia assistir uma audiência de custódia. Então, pessoal, no pacote anticrime, nós sabemos que ele foi sancionado em dezembro, entrou em vigor agora em janeiro de 2020, e nós tivemos ali a previsão no artigo 310. Então, o artigo 310 agora deixa claro que, nas hipóteses de prisão em flagrante, haverá a remessa desse auto de prisão em flagrante, lavrado na forma, com as formalidades constantes no artigo 304 do Código de Processo Penal, com a remessa desse auto de prisão em flagrante na forma do artigo 306 do Código de Processo Penal, e agora nós temos uma previsão de que haverá a realização da audiência de custódia com contraditório prévio das partes, Ministério Público, Defesa, para que somente após essa oitiva, tanto do preso, quanto do Ministério Público, quanto a manifestação da defesa, o juiz, então, possa decidir na forma dos incisos do 310. Num primeiro momento, a respeito da ilegalidade ou não daquela prisão, podendo relaxá-la, e, caso seja legal, avançar para uma necessidade da prisão, analisando aqueles requisitos do artigo 312, pressupostos do 313, para converter ou não a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou, de outro modo, conceder a liberdade provisória com acumulação de medidas cautelares diversas previstas ali no nosso código no 319 e 320. Nós tivemos ainda a previsão dos parágrafos 3º e 4º. Então, no nosso parágrafo 3º diz que apenas não poderá se fazer essa audiência de custódia caso nós tenhamos uma motivação idônea. Se não, todas aquelas autoridades envolvidas neste instituto poderão responder administrativamente, civilmente, penalmente pela não realização da audiência de custódia. E o parágrafo 4º diz que, transcorrido o prazo previsto no 310 caput, que é o prazo de 24 horas para a realização do ato, se não foi realizado, se não teve a motivação idônea na forma do parágrafo 3º, acarretará em quê? Em uma ilegalidade da prisão e, portanto, deverá ser relaxada, colocando imediatamente solto a pessoa que estava ali presa. No entanto, este parágrafo 4º, ele está com a eficácia suspensa. Nós tivemos uma decisão do relator ministro Luiz Fux, no STF, portanto, em janeiro, antes mesmo da lei entrar em vigor, houve a suspensão da eficácia de diversos dispositivos do Código de Processo Penal que vieram com o pacote anticrime. Um deles foi exatamente o parágrafo 4º, porque nós temos ali diversos territórios e tribunais em que muitas vezes não dá para se falar numa apresentação em apenas 24 horas. E a consequência para esta não realização, que é o relaxamento da prisão, também vai ser analisada, então, pelo STF ainda, ok? Mas, vamos lá, nós temos esta previsão no Código.
Mas o que eu quero conversar com vocês, fazendo então essa vinculação ao pacote anticrime? Porque nós sabemos que a audiência de custódia, ela não começou a ser feita com o pacote anticrime, né? Então, o pacote, a lei 3.964, entrou ali em vigor no dia 23 de janeiro. Mas foi a partir do dia 23 de janeiro que nós tivemos a primeira audiência de custódia no Brasil? Não. A primeira audiência de custódia foi realizada em 2015. Por exemplo, a primeira audiência de custódia aqui no Distrito Federal foi realizada no dia 14 de outubro de 2015, sendo que foi o último estado a fazer uma audiência de custódia em casos de prisão em flagrante. Então, o que eu quero aqui, complementando o nosso assunto, é que a gente possa compreender o que é esse ato, qual a importância desse ato, por que ele já era feito, né? De onde veio, então, esta possibilidade? Então, vamos lá. Por que em 2015? Né? Mas eu te pergunto, por que não antes de 2015? Porque, na verdade, essa previsão de uma apresentação pessoal de pessoas detidas, de pessoas presas, ela já tem previsão em tratados e convenções de direito internacional. Se você abrir a Convenção Americana de Direitos Humanos, se você abrir o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, lá estará previsto, em determinados itens, que toda pessoa detida, toda pessoa presa, seja qual for a natureza dessa prisão, deverá ser apresentada à autoridade competente daquele país para a análise da sua situação. Claro que aqui no Brasil, adequando ao nosso país, a autoridade competente para a análise desta prisão é a autoridade judicial, na forma da nossa legislação interna, que é o Código de Processo Penal. Então, adequando, nós temos esses dois tratados que já somos signatários desde 1992. Então, eles já estão incorporados ao nosso ordenamento há muitos anos, mas nós tivemos um vácuo de 1992 até 2015, sem a realização de qualquer audiência de custódia. Mas em 2015 nós tivemos ali um momento bem relevante, que foi a análise da ADPF 347, da sua medida cautelar, na verdade, porque o seu mérito até hoje não foi analisado, mas da sua cautelar pelo STF, então, que classicamente nós lembramos com aquela expressão de estado de coisas inconstitucional, em que o STF analisou o nosso sistema prisional, porque nós sabemos que nós temos uma população carcerária, a terceira população carcerária mundial, então nós estamos aí acima de 800 mil presos no Brasil, e o STF frisou ali as diversas violações a direitos fundamentais que são praticadas diariamente no sistema prisional. E dentro de vários ali pedidos em sede cautelar que foram feitos nessa ADPF, um deles, dentre outros que foi ali concedido, foi que o STF determinou que os tribunais, então, realizassem a audiência de custódia no prazo máximo de 90 dias a partir, então, daquela decisão, da publicação daquela decisão. Mas o CNJ, ele já vinha ali há algum tempo com um projeto de implementação das audiências de custódia no Brasil. Então, o primeiro foi ali o TJ de São Paulo, depois outros tribunais foram realizando. Claro que hoje não é uma realidade de todas as comarcas, tudo bem? Então, pode ser que aí no seu estado, na sua cidade, ainda não se realize a audiência de custódia em todos os casos, mas nós tivemos, a partir ali de 2015, uma extrema importância dada a esse instituto, a essa apresentação. Então, o que é, enfim, essa audiência de custódia? A audiência de custódia é uma expressão que inicialmente denota essa apresentação pessoal daquele preso à autoridade judicial, que na nossa legislação interna é a competente para a análise desta prisão, tudo bem? Então, nós estamos num momento crucial, que é no momento de encarceramento e, sobretudo, num momento da porta de entrada do nosso sistema de justiça criminal, porque inicialmente aqui nós estamos falando de uma situação de prisão em flagrante. Neste momento da audiência de custódia estarão presentes, portanto, a autoridade judicial, o preso será apresentado de forma, então, pessoal, nós até podemos falar sobre videoconferência, caso dê tempo ali no finalzinho, as partes estarão presentes, Ministério Público e Defesa. Então, nós ouvimos o preso, toda a sua qualificação, perguntamos a respeito
da sua prisão, se os seus direitos fundamentais foram ali resguardados. Nós ouvimos as partes, então há um contraditório prévio, para que depois, então, o juiz profira a decisão. E essa decisão é dada ciência ao preso ali na frente dele, explicando para ele o que aconteceu. Ele acompanha aquele ato, ele tem ciência de tudo que aconteceu naquele ato. Então, nós tornamos um processo mais humano, porque antes de 2015, como que era feita a análise do auto de prisão em flagrante? Apenas no papel, e de forma unilateral, e sem contraditório prévio. Então, a partir do momento que a autoridade policial lavra o auto de prisão em flagrante, faz a remessa para o Poder Judiciário, e antigamente o juiz decidia ali no seu gabinete, sem ouvir Ministério Público, sem ouvir a defesa, sem ouvir o preso. Então ele era tratado basicamente como um mero objeto, em que sequer se olhava para ele no momento da audiência, e assim era decidido. E hoje não. Hoje ele participa de todo o ato, nós ouvimos todas as partes, então dos benefícios trazidos pela custódia, nós podemos citar exatamente esse. E claro, antes do preso ser ouvido, ocorre a entrevista prévia, né, desse preso, junto com o seu defensor, num ambiente reservado, para que eles possam ali conversar, a defesa possa esclarecer o que ocorrerá nesse ato. E aí, sobre isso, sobre esse procedimento da audiência de custódia, eu peço para quem tem curiosidade para saber mais sobre o assunto, que abra a resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, porque lá nós temos todo esse procedimento. Então, você vai perceber que no artigo 1º da resolução já deixa claro que todos aqueles presos em flagrante serão apresentados no prazo de até 24 horas, a resolução também usa esse prazo, e é importante frisar porque naqueles tratados e convenções de direito internacional que eu frisei, eles não trazem um prazo, eles usam a expressão sem demora, mas a resolução 213 diz 24 horas, como nós vimos o nosso artigo 310 do Código agora também diz 24 horas, mas há uma grande divergência a respeito desse prazo por conta da realidade das diversas comarcas do nosso país, então isso vai ser analisado ainda pelo STF, como nós já frisamos hoje no início da palestra. Então, dando sequência, na resolução 213, quando eu estava falando, você pode abri-la e conferir todos os procedimentos ali a respeito, quais as perguntas que são feitas para aquele preso, quais os cuidados que as partes e a autoridade judicial têm que ter no momento dessa oitiva, quem participa desse ato, o que é possível de ser feito ou não. E aí é importante a gente frisar que mesmo que agora o Instituto da Audiência de Custódia tenha uma previsão no Código de Processo Penal, não revoga as previsões da resolução 213, tudo bem? Porque ela detalha como que se dá esse procedimento, unificando este procedimento. Por que veio a resolução 213? Porque a partir do momento que cada tribunal começou a fazer a audiência de custódia, cada um começou ali a normatizar, a emitir portarias a respeito do instituto, a emitir portarias sobre como que iria ser feita a audiência de custódia, e aí o CNJ falou, não, vamos aqui unificar o procedimento para que todos os tribunais, então, tenham um parâmetro de realização da custódia, para que, então, fique algo bem unificado nos tribunais e sane algumas dúvidas relacionadas ao procedimento que deve ser adotado no momento da audiência. Falamos de alguns benefícios, né, da audiência de custódia, nós já frisamos aqui esse encontro da pessoa presa com as partes, né, com sua defesa técnica, com o órgão acusatório ali na audiência, com o próprio juiz. E por quê? Porque antes, quando se decidia só no papel, ele ia encontrar ali com aquelas partes, muitas vezes só no momento da audiência de instrução e julgamento, principalmente a autoridade judicial. Nós fazemos esse ajuste do nosso processo penal brasileiro com normas internacionais, né, num controle de constitucionalidade, na verdade, convencionalidade, fazendo este ajuste, prevendo esse instituto, fazendo uma análise mais célere deste auto de prisão em flagrante e, muitas vezes, uma análise mais qualitativa deste auto de prisão em flagrante. Veja só, é muito melhor a gente analisar uma situação de quem está preso, conversando ali, podendo qualificá-lo, ouvi-lo, ver pessoalmente, principalmente características pessoais, do que nós analisarmos apenas com o que consta no auto de prisão em flagrante, que muitas vezes não há tantas informações, principalmente das características pessoais ou outras que podem ali determinar providências pelo juiz no momento de uma eventual soltura.
Então, eu acho interessante também, e aqui eu friso para você ler os protocolos da Resolução 213, porque neste momento da audiência de custódia, então, a gente não analisa só o que está previsto no 310, porque a gente falou aqui dos incisos, né? O inciso primeiro fala a respeito do relaxamento ou não de uma prisão ilegal. O inciso 2 e 3, após ela ser legal, ser considerada homologada, então, aquela prisão, o juiz analisa a necessidade ou não de uma conversão em prisão preventiva. Mas não acaba aí, na verdade, a audiência de custódia não é só para isso. Ela vem muito ao encontro da questão da gente resguardar os direitos fundamentais daquele preso. E aí eu cito aqui 2 pontos muito importantes e interessantes a respeito da audiência de custódia. Um é que, exatamente caminhando nesse sentido de eu saber as características pessoais, eu tenho condições daquela pessoa ali apresentada na minha frente, de eu verificar se ele tem alguma situação de vulnerabilidade social, se ele está em situação de rua, se ele tem uma questão de drogadição, se há alguma necessidade ali quanto à saúde mental. E os protocolos da resolução e traz ali a necessidade de atendimentos psicossociais, porque nós sabemos que a regra é a soltura, a exceção é a prisão. Então, a partir do momento que eu sei que a regra é a soltura e que eu vou colocar novamente aquela pessoa na rua, a depender da situação do tipo penal, se eu não tiver um cuidado com a situação da pessoal mesmo, né, dessas características de drogadição, de situação de rua, de vulnerabilidades, a chance que essa pessoa retorne ao sistema de justiça criminal é muito maior. A gente ainda não tem muitos dados estatísticos a respeito disso, a gente tem trabalhado em alguns dados, mas como nós temos apenas de 2015 para cá, a gente ainda tenta ali verificar esses índices de reentrada, por exemplo, na audiência de custódia, tá bom? Mas nós sabemos que a gente tenta ali dar uma atenção maior a vulnerabilidades sociais, para que, vamos supor que foi uma prisão em flagrante por tráfico de drogas, e claramente consta ali na minha frente que é uma pessoa viciada, vamos supor, em crack, e ela estava praticando o tráfico de drogas para sustentar o seu vício, mas vamos supor que foi a primeira vez que ela foi presa e ela foi colocada em liberdade. Se eu não der uma atenção a essa situação, encaminhando talvez para a rede de proteção social, no sentido dele fazer um tratamento para que ele diminua o uso da droga, ou para que ele não volte àquele local em que praticava a traficância, ou para que ele tente ali se tratar, se internar, se eu não tomar alguma providência, a chance dele voltar àquele local e a polícia novamente ver a pessoa lá e prendê-la novamente pelo tráfico de drogas é muito alta. Então, nós temos esta questão da rede de proteção social, que nós temos atenção, principalmente nos momentos de soltura na audiência de custódia. Outro ponto muito importante a respeito disso é a questão da prevenção e repressão a atos de tortura, o combate a práticas de abusos, a práticas de violência policial. Então, nós temos, inclusive, tratados e convenções que combatem a questão da tortura, isso caminha também nesse sentido, e a própria resolução e as finalidades da audiência vão também nesse sentido, de a gente verificar por perguntas na audiência se aquele preso sofreu algum ato de violência em qualquer dos locais que ele tenha passado. Eu não estou aqui dizendo, eu sempre gosto assim de frisar isso, para que muitas vezes eu não assuste algumas pessoas que assim, trabalham com carreiras policiais, por exemplo. Eu não estou dizendo aqui que qualquer relato de violência, qualquer relato de abuso poderá gerar um procedimento contra o policial, né? Mas eu também não estou aqui desacreditando naquele relato que é feito no momento da audiência de custódia. Porque na audiência de custódia, aquela escolta policial que acompanha o preso não é a mesma que realizou a sua prisão. Então, nós temos um ambiente em que ele está pessoalmente, longe dos policiais que realizaram a prisão dele, longe do ambiente policial, apesar de muitas vezes ter 1 ou 2 policiais de escolta, e na frente do juiz, que vai esclarecer a importância que ele relate abusos policiais, na frente do Ministério Público, que realiza o controle externo da atividade policial, e na frente da defesa dele, que poderá ali demonstrar que aquele ambiente é um ambiente seguro para que ele relate. Então, ali nós temos um momento de visibilidade da tortura.
em que nós vamos colher esse depoimento dele, de um crime supostamente praticado pelo próprio Estado, e que nós vamos já, daquele início, analisar se há elementos mínimos a se falar em o Ministério Público tomar alguma providência. Então, também não é de qualquer relato que sai uma providência de apuração de um ato de maus tratos, lesões ou torturas, desde o momento que ele foi detido até o momento em que ele foi conduzido à audiência de custódia. Então, pode ser ali no momento da detenção na rua, passando pela viatura policial, passando pelo ambiente da própria delegacia de polícia, passando pela carceragem ali próprio do fórum em que vai ser realizada a audiência de custódia dele. Ele vai ter este momento para poder relatar. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos diversas finalidades, dentre essas que nós citamos. Outra finalidade, e aí é uma finalidade de cunho mais prático, mas que eu acho sempre interessante citar, diz respeito à ciência da própria decisão que é tomada. Porque antes, se eu analisava o auto de prisão em flagrante no papel, e a pessoa não estava ali para tomar ciência, como que ela tinha essa ciência? Pelo oficial de justiça. Então, eu decidia, tinha ali a via do preso, o oficial de justiça dava cumprimento àquela decisão. E aí vamos supor que ele era colocado em liberdade. O que o oficial de justiça dizia? Olha, você está solto. Então ali ele já estava feliz de estar solto. E ele recebia um papel com vários termos jurídicos, termos técnicos, que ele tinha que ler, que ele tinha que tentar compreender e que ele tinha ainda que cumprir aquelas medidas que estavam colocadas ali. E ele tinha que se virar para cumprir, porque nós sabemos também que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão podem acarretar na decretação da prisão preventiva como uma forma de sanção, né? Nós temos a modalidade de prisão preventiva supletiva previsto no 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. E agora, na audiência de custódia, a partir do momento que o juiz profere a decisão judicial, ele já explica para aquele que acabou de ser colocado em liberdade quais as condições que ele vai cumprir. E aí o juiz tem a oportunidade de verificar se ele compreendeu. A defesa dele está ali e tem a possibilidade de esclarecer a ele, de forma melhor, o que ele tem que cumprir. Ele pode ser encaminhado para essa equipe multidisciplinar, como nós citamos no caso de soltura, e essa equipe pode ainda reforçar esse cumprimento das medidas cautelares. Então, nós verificamos que na prática, antes de 2015 para depois de 2015, a gente viu que na prática aumentou o cumprimento das medidas cautelares, principalmente algumas como comparecimento periódico em juízo, que muitas vezes a gente explica, tenta entregar uma tabela para ele cumprir aquelas datas de comparecimento periódico em juízo. Por quê? Porque ele efetivamente está tomando ciência daquilo, porque tem alguém ali preocupada em explicar para ele o que ele tem que cumprir, porque a defesa está ali preocupada em noticiar e explicar para ele que ele está solto, mas que ainda vai responder possivelmente a um processo, e que ele tem que cumprir consequências ao longo daquela persecução penal, senão ele pode sofrer com aquele ato de descumprimento, com a decretação da sua própria prisão, voltando a ser preso. Então, isso tudo é esclarecido neste momento. Então, essa ciência, até essa ciência prática, demonstra pontos muito positivos da realização da audiência de custódia. Mas, frisando aqui também que, apesar de todos os meus exemplos eu ter citado que a audiência de custódia foi realizada, tudo bem, em um auto de prisão em flagrante, em decorrência de uma prisão em flagrante, no artigo 13 da Resolução 213, que vai ao encontro da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, diz que no caso de mandados de prisão, seja uma prisão temporária, seja uma prisão preventiva, seja uma prisão para cumprimento de pena, vamos supor, né, foi expedido o mandado para cumprimento de pena, ele também teria que ser apresentado, certo? Por que ele também tem que ser apresentado? Porque exatamente como nós acabamos de ver as finalidades, não é unicamente decidir com base naquele auto, como foi na situação de flagrância, decidir a prisão. Não. Finalidades aqui também importantíssimas, nós temos a questão do combate a violências, combate
a tortura. Então, nós vamos ver como que se deu o cumprimento desse mandado. Será que o cumprimento desse mandado respeitou a inviolabilidade de domicílio, respeitou os horários, enfim, foi cumprido de forma legal ou houve violação ali a direitos fundamentais? Ou no momento do mandado de prisão, a forma como se entraram ali no domicílio dele, a forma com que ele foi levado para o departamento de polícia, houve ali torturas, agressões a ele? Então, tudo isso vai ser perguntado também na audiência de custódia. E o artigo 13 da resolução caminha, então, no mesmo sentido dos tratados e convenções de direito internacional, porque exatamente lá não restringe a apresentação pessoal a situações de flagrância. Como eu citei no começo, ele fala, né, os tratados dizem que a apresentação pessoal do detido ou preso, de forma genérica. Então, nós temos a audiência de custódia a ser realizada em situações de flagrância e em cumprimentos de mandados de prisão, seja qual for a natureza daquela prisão, seja ela de sede provisória, temporária, preventiva, seja ela no sentido de cumprimento de pena pela execução penal. Tudo bem? Esses pontos, né, caminhando, agora já entrando mais para o final aqui da nossa palestra, nos últimos 5 minutos, nós temos uma situação hoje vivenciada que se encaixa perfeitamente no artigo 310, parágrafo 3º. Veja que eu frisei para você no 310, que tem que fazer a audiência de custódia, mas o parágrafo 3º permite que ela não seja realizada se houver uma motivação idônea. Nós estamos passando por um momento da Declaração Mundial da Pandemia, desde o dia 17 de março, desde o dia 12 de março, em que no dia 17 de março o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma recomendação, que agora foi prorrogada, que foi a recomendação 62, que deixa claro ali, no seu artigo, que essa questão da pandemia, sobretudo porque, veja, num ambiente de audiência de custódia, nós temos muitas pessoas ali envolvidas, o juiz, as partes, o preso, os servidores do judiciário que dão ali o apoio, a escolta, as pessoas que assistem à audiência, sempre num ambiente muito pequeno, então, que facilitaria ali a propagação do vírus. Então, nós temos ali uma recomendação de suspensão das audiências de custódia. Então, a título de exemplo, desde o dia 19 de março de 2020, nós suspendemos a realização das audiências de custódia aqui no Distrito Federal. Então, nós estamos completando aí amanhã 3 meses sem a realização dessa apresentação. E, na verdade, eu trouxe esse dado para demonstrar para vocês que essa ausência de apresentação apenas demonstra e reforça a importância da audiência de custódia, porque a título de exemplo, se eu comparar o mês de fevereiro, que foi um mês completo de normalidade, em que nós realizamos 100% das audiências de custódia, com o mês de abril, por exemplo, em que nós não realizamos todas, né, não realizamos nenhuma, na verdade, audiência de custódia, enquanto em fevereiro ele tinha um ambiente seguro para, na frente do juiz, relatar questões de violências sofridas desde a sua detenção. Aqui no Distrito Federal nós tivemos 50 relatos aproximadamente de violências policiais, foram 48 para ser mais precisa. E no mês de abril foram apenas 4 casos. Casos assim, que um teve coragem de falar na própria delegacia, que sofreu previamente uma violência policial, outro ele tinha relatado para o advogado antes da realização da audiência, então o advogado trouxe essa informação para a audiência, e aí nós conseguimos tomar providências com base nesses relatos, mas não foi um relato direto do preso. Então você vê que uma das finalidades que nós comentamos aqui hoje, ela foi totalmente diminuída e sequer está sendo exercida em sua completude com a suspensão dessa apresentação. E aí a gente poderia se falar, então, na apresentação, pelo menos por videoconferência, não é isso? Que não haveria o contato pessoal para propagação do vírus, mas que nós teríamos ali a possibilidade de oitiva desse preso. Mas não são todos os estados que estão realizando essa audiência por videoconferência, são pouquíssimos, na verdade, a maioria deles suspendeu a apresentação na custódia. Ok? Doutora Marina? Diga. Primeiro, gostaria de agradecer a sua participação. Foi brilhante. Muito obrigada por estar conosco aqui, dividindo seu conhecimento no nosso primeiro Fórum Criminal Online 360 graus. Tudo bem, muito obrigada. Eu que agradeço novamente o convite. Estou à disposição para outros fóruns, o que vocês precisarem, para temas de processo penal. Para quem, claro, aqui a gente tem 30 minutos, então
a gente acaba tentando frisar os pontos mais importantes, mas para quem tiver curiosidade de conhecer melhor o meu trabalho, só entrar no meu Instagram, é @prof.lorenaocampos. Meu nome é Ocampos mesmo, apesar de ser um pouco diferente, mas aí lá você pode conhecer melhor. Eu tenho feito ali também algumas aulas, algumas lives a respeito de assuntos jurídicos, principalmente voltados ao pacote anticrime e ao processo penal, e lá também tem alguns dados relativos a exatamente o que a gente conversou hoje, que é a audiência de custódia e o pacote anticrime. Então, fica meu muito obrigado, tanto a vocês que me convidaram, quanto para todos que me assistiram hoje à noite. Nós agradecemos a sua participação, doutora Lorena. Boa noite, muito obrigada. Obrigada. Tchauzinho, obrigada, gente. Até mais.